Olá, gente amiga, seja muito bem-vindo ao ErgoCast 360, o seu podcast especializado em ergonomia e segurança do trabalho. Fala, Leandro, tudo bem? Fala, Carlão. Beleza, e você? Graças a Deus, meu amigo, tudo certo por aqui. E aí, beleza? Joia, maravilha, cara. Então tá bom. Para quem está acompanhando o nosso podcast desde o começo, tá percebendo uma diferenciazinha, né? Agora o Leandro online aí, participando de Online. forma remota, mas sempre na ativa, né, Leandro? Ô, tamo junto. Então tá bom. E para você que está acompanhando o podcast, é super importante para nós que você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, né? Compartilhe com os seus amigos. É fundamental para que a gente consiga continuar passando essas informações relevantes em ergonomia e segurança do trabalho. Agora, se a pessoa entrou no podcast, não compartilhou, não deixou o like, não se inscreveu, e aí, Leandro, o que pode acontecer? Ah, rapaz, bem provável que essa semana aqui ela vai receber uma fiscalização na porta da empresa. Rapaz do céu, tudo isso? Tudo isso, é pesado. Então tem que compartilhar, tem que deixar o like, comentar se gostou e que parte que você gostou mais aí dos insights aí, que eu tenho certeza que hoje o conteúdo é coisa fina, é só Rapaz, coisa boa. hoje eu tô com uma expectativa bastante positiva. Mais uma vez, felizmente, nós sempre temos convidados top, alto nível, né? E a Verdade. de hoje, não, nossa, é sensacional. Tô muito contente com a participação dela hoje. Mas antes da gente Massa. começar, Leandro, eu vou agradecer o nosso patrocínio, tá? Isso. Falar da Ergoviva 360, soluções em ergonomia e saúde. Com 28 anos de mercado, junto ao cliente corporativo, a Ergoviva 360 veste a camisa da sua empresa no desenvolvimento de soluções em ergonomia e saúde, para tornar seu time cada vez mais saudável, seguro e campeão de resultados. Seja para avaliação ergonômica, treinamento, CPAT, intervenções de bem-estar, conte sempre com a Ergoviva 360. Acesse www.ergoviva360.com.br. Entre em contato, um time de especialistas à sua disposição. Vamos apresentar então ela hoje, Leandro. Vamos lá. Temos o prazer de receber Lucy Mara Baú. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Lucy Mara, que é ergonomista sênior certificada pela Bergo e pela IEA, mestre em engenharia com ênfase em ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É atual presidente da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia. É membro da atual diretoria da União Latino-Americana de Ergonomia. Trabalha com consultoria na área de ergonomia desde 1996, tanto para empresas nacionais quanto internacionais. Ganhadora do prêmio Petrobras de Segurança, Meio Ambiente, Eficiência Energética e Saúde. Primeiro lugar, prêmio do Sebrae do Paraná, em 2015, primeiro lugar em saúde. Autora de diversos livros na área de ergonomia, fisioterapia do trabalho. É extenso o currículo aqui. Professora de especialização em ergonomia da Faculdade Inspirar, da Universidade do Maranhão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Senac São Paulo, e diretora-geral da Ocupamed desde 1996. Muito obrigado, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, obrigado por nos honrar com sua presença no podcast. Eu que Obrigado, Luciano. agradeço aí o convite de vocês, né? Boa noite a todos, a todas aí que estão nos ouvindo, compartilhando aí esse conhecimento, essa conversa. E agradeço muito o convite de vocês e eu espero que a gente tenha um bom papo aí nesse podcast do dia de hoje. Com certeza, se Deus quiser, vai ser bastante produtivo, não tenho a menor dúvida. E aí eu já começo, né,
te fazendo uma pergunta. Desde 96 na área da ergonomia, aí, o que te levou para a área da ergonomia? Porque a sua graduação de base é fisioterapia, correto? Isso. Só que eu já iniciei com a ergonomia em 89. Naquela época ainda eu trabalhava com reabilitação, e em 96 foi quando eu montei uma empresa especializada na área de prevenção, que é essa empresa Ocupamed e Fisioterapia, também de fisioterapia do trabalho. Então, desde 89 eu iniciei com a ergonomia, antes de sair a publicação da NR17. A gente já precisava buscar as prevenções, né? Tinha muita doença, muita queixa. E tirar a dor é a coisa mais fácil que existe. Porém, não deixar recidivar é o problema, né? Então eu comecei a ver que eu tinha limites, né, dentro do processo de reabilitação, e comecei a procurar as empresas. Então aí eu iniciei procurando as empresas e me propondo para ver o trabalho. É tão antigo que naquela época, uma das primeiras clientes aí foi a telefonia e também a Caixa Econômica, e naquela época eles não falavam análise ergonômica, eles falavam análise profissiográfica. Então eu fazia análise profissiográfica, né, das atividades de trabalho bancário na época, né? Então a gente foi construindo isso juntos até aqui no estado do Paraná. É do tempo que batia pedra com pedra para fazer fogo dentro da ergonomia, é isso? Exatamente. Mas teve muita gente antes da gente, né? Ainda bem que teve gente que plantou essa semente aí. Quando eu quis me especializar, não tinha nada, e eu fiquei buscando até que eu cheguei ao mestrado, né? Então, o mestrado me ajudou bastante. Legal. E nessa época aí, se não me falha a memória, né? É, me corrija se por um acaso a informação for um pouco divergente, mas pegou aquele período da década de 90, onde teve aquela explosão de LER, né? Antes não chamava DORT, começou chamando LER, né? Então, Exato. que tudo era culpa de lesões por esforços repetitivos, e depois aí os estudos avançando mostraram que não era só culpa dos esforços repetitivos. Mas aí você pegou esse período aí que foi, eu acho que A grande. década de 90, no início da década de 90, né? Principalmente ali. Exatamente, exatamente. Foi Foi. uma grande ebulição, tanto para a ergonomia, como na época, como foi onde deu, né, um salto bastante grande as ginástica laboral dentro das empresas, enfim. Foi esse período, correto? Foi, exatamente. Mas na época que surgiu o termo LER, como ciência, não tinha nada que comprovasse. Foi depois, né, com pesquisas da Universidade de Michigan, com a Barbara Silverstein, também uma economista americana, que através da tese do doutorado, que foi ver que era repetitivo, né? Por isso que nem tudo é lesão, nem tudo é repetitivo, e daí foi os distúrbios. Mas naquela época já foram criadas associações de LER, né, depois de DORT, e eu me envolvi, porque eu sou muito intensa, eu acho que já deu para vocês perceberem, assim, que quando eu me dedico, eu realmente procuro ir atrás. E eu queria aprender mais, eu queria me envolver, então eu participei de comissão municipal de saúde do trabalhador, comissão estadual de saúde do trabalhador, e fui buscar o INSS e a superintendência do Ministério do Trabalho. Então, fui conversar com o superintendente do Ministério do Trabalho, com o coordenador do INSS, para poder entender. E daí nós começamos a fazer programas de televisão, de rádio, palestras, empresas, tudo isso de uma forma assim, de disseminar o conhecimento, né? Então, esse envolvimento coletivo, que vem lá desde a final da década de 80, no começo da década de 90, me fez tomar a decisão, lá em 96, de buscar a prevenção, que é o caminho, né? O remédio existe, mas a gente quer que trabalhadores e trabalhadoras não adoeçam. Então, a ergonomia foi o caminho que eu escolhi e que deu muito certo. Show de bola. Vendo que Legal.
Eu acho interessante que esse tempo todo, né, desde o início como a Lucimara bem falou aí do início, como que era antigamente, assim, me faz pensar as ferramentas que eram usadas naquela época, porque eu percebo, assim, que essas coisas que são mais antigas relacionadas à ergonomia, elas eram, não diria improvisada, mas elas eram melhoradas a cada tempo ali, mas assim, não existia um padrão de como analisar, né, Lucimara? Como é que era, Na assim, verdade, fazer isso no começo? como eu iniciei com empresas estatais, essas empresas, elas criavam procedimentos junto com a INSS. Então existia um formulário, como eu falei para vocês, eh, eu brinco, né, que a gente é meio Sherlock Holmes, Indiana Jones, né, porque a gente viaja. Eu ia avaliar os trabalhadores doentes para ver se ele podia reintegrar, o que podia fazer. Eu fiz um trabalho muito intenso no estado do Paraná, especificamente. E a gente levava aqueles formulários, ou eles vinham até meu consultório. Eu recebia, através de motoboy, um dossiê daquele funcionário, de todo o seu histórico de saúde, dos afastamentos, dos tratamentos, das atividades que ele fazia, e eu tinha que conhecer esses ambientes. E daí a gente fazia uma análise profissiográfica, que era uma análise ergonômica. Olhando a atividade, o local, o mobiliário, os tempos de trabalho, o uso de teclados, né? Eu chamava formulário de análise profissiográfica. Só que a partir disso, depois disso, eu emitia um parecer pericial. Então eu fui contratada, 2 contratos seguidos de 5 anos, para ser perita da empresa para atender as exigências do INSS. Então eu tinha ele individual, foram centenas de perícias que eu fiz no período para a Caixa Econômica especificamente, né? Então a gente começou a fazer todo esse trabalho de trazer o pessoal de volta, de reorganizar o trabalho, de acompanhar essas pessoas. Fizemos vídeos, na verdade, de ginástica laboral para salas de descanso, para fazer pausa, orientações. E eu ia de agência em agência, dava um treinamento coletivo, e depois eu ia de posto em posto, fazendo orientação individual. Então, assim, tudo com documentado, né? Registrando a pessoa que foi orientada, o que precisa ser modificado. Isso foi um projeto que eles chamaram de pré-projeto 500, dos 500 anos do Brasil. Foi no começo da década de 80 até 94, 95. Então eu viajava para 181 agências para implantar a mudança que iria vir. Porque daí houve mudança de mobiliário, de layout, de software, de organização do trabalho, e eu acompanhava, na época, né, como uma fisioterapeuta do trabalho prática, porque nem tinha profissão, como uma ergonomista também não tinha profissão. Hoje tem os dois. E o interessante é que, né, dessa época pra cá, assim, ainda tem hoje, os frutos as pessoas estão colhendo até hoje lá nas agências, né? Porque muita melhoria que foi feita naquela época repercute até hoje, né? Coisa boa geralmente é Foi. multiplicada, Foi né? uma construção muito bacana, que foi abraçada por uma gestora de gestão de pessoas e de saúde, que era a Márcia Krambeck. Inclusive, ela Uhum. foi chamada para Brasília para disseminar esse trabalho, sabe? Enfim, foi um projeto nacional. E aqui no Paraná, a gente foi precursor dessas ações. Foi muito interessante. Depois, o Banco do Brasil me procurou e falou: Olha, já que deu certo na Caixa, vem fazer para a gente aí esse trabalho aqui no Banco do Brasil. Então, Olha que legal. aí a gente vai divulgando e compartilhando. E depois, outros profissionais assumiram esses projetos. Hoje a gente tem muito profissional ergonomista dentro, trabalhando nas agências, e também eu trabalhei na área da indústria, trabalho na área da indústria até hoje, né, há muitos anos. Quando você olha para trás e vê toda essa história e vê o quanto que a ergonomia se desenvolveu nesse período, né? Como que você enxerga a ergonomia hoje? Olha, Carlos,
eu sou uma pessoa que eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão de como evolui e quanto nós temos ainda para evoluir. Então, se você pensar que a ergonomia começou no Brasil em 1955, tá? Ou Fabergé, ou Browne, são pesquisadores franceses. Em 66, o Ichiro Ida implanta a disciplina de ergonomia na USP, né? Ele era professor lá. Aí você vê em 78, já colocam na NR17, junto com as outras normas, mas só que entra em vigor em 90. Aí você veja, de 90 a 99, os auditores do trabalho não tinham capacitação de ergonomia. Então orientava ginástica laboral, e pausas e coisa, muda todo o mobiliário. E foi em 1999 que eles foram capacitados sobre o olhar da ergonomia para fazer uma fiscalização. Você veja como evolui tudo isso. Depois nós tivemos a questão do nexo técnico. Antes, em 2007, nós tivemos também os 2 anexos da NR17 e o nexo técnico. E o que foi o nexo técnico epidemiológico previdenciário? As CATs não precisariam ser emitidas, como era aquele sofrimento do trabalhador para emitir a CAT, né? E o INSS, a empresa tinha tanta resistência de emitir CAT, que se o INSS, a empresa emitia, o INSS entendia que era como aceitar que era uma notificação de confirmação, e não é, né? A CAT é uma investigação. Só que com o nexo técnico, como a pessoa vai no perito, ele vai olhar uma tabela de acordo com a sua patologia, com a atividade da empresa, você pode alinhar um nexo. E daí, como é que você faz a empresa para reverter isso se ela não é responsável por aquela doença? Porque se ela é responsável, tem que assumir e pronto. Mas se ela vai reverter, ela tem que ter evidência. E houve muitos anos aquele famoso laudo ergonômico de gaveta, né? O pessoal, eu chegava no cliente, eles tinham medo de mim. Eles diziam que eu assustava, porque eu falava de gestão. Não, a gente não quer nada disso. A gente só quer que você avalie, faça o laudo pra gente. Se a fiscalização vier, a gente tem um laudo. Entendeu? Então, era muito difícil ter cliente, porque eu queria fazer gestão, né? Mas, aí, com o nexo técnico, as empresas passaram a ter que ter gestão, porque eu tenho que registrar a evidência, pegar a assinatura do trabalhador que foi orientado, avaliar os riscos. Então, aí começou a abrir o mercado. Eu acho que depois de 2007 com o nexo técnico, as empresas começaram a olhar, puxa, a gente vai ter que implantar gestão, porque tem que ter alguém para capacitar, tem que ter alguém para levantar os riscos, para fazer as recomendações. Não adianta ir só de fora de vez em quando e fazer uma consultoria, porque as empresas diziam, não, nossa equipe faz. Então, tem o técnico de segurança que faz cabelo, barba e bigode, né? Falando assim do popular aí, eu chamo de chão de fábrica, né? É verdade. Então, assim, é muita coisa para fazer, né? E daí, então a pessoa da engenharia, daí o cara faz um monte de coisa, mais aquilo lá, engenharia de projeto. Aí pega o pessoal da enfermagem de trabalho, pega o pessoal da RH. O povo não tem tempo de fazer tudo. Aí começaram a contratar o profissional em ergonomia, né? Para fazer esse tipo de trabalho especificamente. Depois houve aí esse boom gigante do e-social, né? Uma tempestade, né? Que houve aí muita intervenção de software, mudanças. E uma coisa que vocês também são prevencionistas, por muito tempo, é que as empresas não importavam o tamanho, né? Grandes empresas ou médias empresas. Ela tem um programa de gestão de RH, de manutenção é outro, saúde é outro, da segurança é outro, e não se falava. Eu me lembro de uma empresa que eu implantei na época, até hoje nós fazemos gestão de ergonomia na Volvo, né? Isso em 2013. Falei, puxa, eu queria ver os afastamentos de saúde, pegar os setores, tudo falado em centro de culto. E na época o plano de saúde falou, não, mas a gente tem isso. Né? Claro, a empresa autorizando tudo, as informações para a gente montar um plano de ação. Só que a gente não tem como buscar isso e parametrizar essas informações. Dá para ser impresso?
o plano de saúde na época, que hoje é outro, né? Eu falei, pode. Aí eu recebi 15.000 páginas, né? Porque eu queria, Nossa. né, um retroativo, né? Então eu falei, olha, gente, vocês me desculpem, daqui 3 meses eu volto aqui, porque eu vou ter que sentar, criar um banco de dados, né? Vou brincar, vou ter que conversar com aquele xizinho verde, que é o Excel, pra gente É, montar. Depois de 3 meses eu voltei na fábrica, né? E daí falei, agora nós vamos sentar em cada centro de curso para ver sua realidade de horas extras, né? De afastamento, de dias perdidos por setor. Então é legal, você vai construindo isso e as pessoas vão vendo, nossa, não é só saúde e segurança, é processo produtivo, todo mundo ganha, né? Então, assim, eu sou muito fã e quando vocês falam, assim, dos benefícios da ergonomia, não é só o que nós fazemos para os outros, nós fazemos para nós mesmos. A ergonomia também nos ajuda a melhorar a nossa vida, né? Porque não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Como dizem. Eu tenho verdade. que aplicar minimamente, né? Até para poder mostrar que faz a diferença. Então é uma construção coletiva e eu acho que com o e-social se criou a parametrização desses sistemas, porque antes tinha um software, se você fosse comprar outro, você tinha que mudar todo o sistema da empresa. E a partir dessa, né, da tecnologia da informação que avançou, que é maravilhoso isso, você conseguiu conversar um software com o outro, né? Então nós conseguimos baixar a saúde com o RH, com a segurança, com a qualidade, com manutenção corretiva, manutenção preventiva de equipamento, não só de manutenção do trabalhador, que aí é o exame periódico, por exemplo, né? Então, eu acho que isso ajudou muito com esse social. Tinha muitos itens de ergonomia, né? Começou 4, 9, 21, 28, e depois parou com 58. Daí não vai ter mais ergonomia. O pessoal falou, nossa, que horror. Eu falei, gente, olha quanta coisa nós melhoramos. Quantos cursos de capacitação, quantos sistemas e plataformas surgiram depois disso, né? Do e-social Uhum. de lançamento de métodos de ergonomia nas normas ISO, aí 11, 2281, 2 e 3, né? Tipo, como avalia lesão de punho, de cotovelo, de ombro, de coluna, tudo publicado, né, pela BNT, né, traduzido, né, e aprovado é, pelos órgãos governamentais aí para serem recomendados. Então, a gente evoluiu muito e eu acho assim que a última evolução de impacto, que a Bergo lá, ela foi fundada em 83. Antes de surgir a NR17, porque já vinham os pesquisadores europeus, e daí os pesquisadores brasileiros foram fazer doutorado na França, na Bélgica, na Inglaterra, e trouxeram essa capacitação. Mas a legislação ela começou a andar bem devagar, porque o mundo vai evoluindo. A gente não tem mais aquele coronalismo, né? Ainda a gente encontra o trabalho escravo, mas a gente sabe que a fiscalização, que a gente consegue é, é, recorrer, né? Então, a partir disso... Simara, Oi, diga. e essa, te cortando um pouco, essa Claro. evolução, ela, hoje ela, a gente pode afirmar que assim, nós estamos chegando num tempo que as análises ergonômicas elas vão ser feitas assim, se usando também máquinas da inteligência, robôs ali para avaliar essa ergonomia, porque a ergonomia ela é tão importante que se você for colocar, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, é analisada a forma, se o banco dele está ergonômico, quanto que ele vai ter de esforço para um lado, a biomecânica que ele está usando e tudo mais, e entre uma corrida e outra, se ajustado dentro do carro, a tecnologia do veículo e tudo mais. Eu entendo que ao passar do tempo, com essa evolução que a gente está tendo de modernidade e inteligências artificiais e toda essa tecnologia chegando, vai chegar um tempo que a gente vai ter meio que um plano pré-pronto ali para ser melhorado, só ir ajustado para cada cenário e condição de empresa. Você concorda ou você acha que é cedo ainda para falar dessa forma, Não, tratando de tecnologia? não, eu concordo parcialmente, tá? Porque eu acho assim, a ergonomia existe porque existe ser humano.
Se não existe ser humano, não precisa de ergonomia, ok? Verdade. Então, é por isso que nós adotamos com a primeira sociedade de ergonomia que surgiu na Inglaterra em 49, em 1950 nos Estados Unidos, chamando Human Factors. Aí ficava ergonomia ou fatores humanos. E o que aconteceu? A ergonomia europeia e a própria Sociedade Internacional de Ergonomia, que sempre teve sua sede na Europa, em Genebra, né, na Suíça, ela adotou a sua Associação Internacional de Ergonomia e Fatores Humanos. E os Estados Unidos, né, a Sociedade de Ergonomia, de Fatores Humanos e Ergonomia. Entendeu? Então, por quê? Meio que aquela briguinha, né? Sem sentido. São sinônimos, né? A ergonomia é sinônimo de fator humano. Então, nós sabemos e estamos evoluindo com a inteligência artificial aí, né? As tecnologias são maravilhosas, nos ajudam, mas não substitui as relações humanas do trabalho na Entendi. interação com o trabalhador, com a trabalhadora. Então, por mais às vezes eu falo, vamos querer botar drone aí para ir lá fazer avaliação, filmar o cara trabalhando, mas e a conversa? Você conversa com o trabalhador, ele fala uma coisa, você conversa com o líder, ele fala outra, você olha, você vê uma terceira coisa, você precisa concluir o que é real daquilo, né? Verdade. Porque às vezes o trabalhador está fazendo um trabalho diferente do que foi ensinado, mas é melhor. Então nós É, precisamos ter esse olhar de que você precisa ouvir o trabalhador. Ou às vezes ele está fazendo errado porque ele aprendeu na outra empresa que ele trabalhava, tem errado. dificuldade de mudar um modo operatório, dar um jeito de trabalhar e precisa de apoio, de acompanhamento, entendeu? Então essas relações humanas, elas são insubstituíveis. Mas na inteligência artificial generativa que surgiu aí em 2022, tão recente, né? Que é hoje, já substitui o nosso cérebro 100%, não tem mais nada para ensinar para o robô, tá? Para a inteligência artificial, eles estão criando código para ela superar o ser humano. Eu acho que isso é um problema grave. E nós da ergonomia, inclusive agora esse ano deve sair a publicação, junto com o Ministério Público do Trabalho, nós fizemos uma grande ação conjunta para poder sugerir mecanismos de regulação do uso da inteligência artificial dentro das empresas. Eu acho que essas plataformas vão falar de ergonomia. Na ergonomia que estão surgindo, são ótimas. Mas tem coisa muito ruim, muito perigosa vindo aí, tá? Porque senão fica, tem uma plataforma, vai lá, preenche, ok. Mas para preencher aquilo, um profissional teve que ir no campo, teve que observar, coletar essas informações. Tá? Um dia eu ouvi aí alguém falando, enquanto eu tomo uma Coca-Cola, eu faço uma análise ergonômica na plataforma. Eu falei, me desculpe, isso daí você não vai fazer uma análise ergonômica quando você toma Coca-Cola, né? Como é que você Uhum. vai saber aonde é o trabalho, conversar com os trabalhadores? Não é só a NR1 que exige isso. A ergonomia, ela analisa a atividade de trabalho, né? Então, analisar a atividade parte do princípio da observação, ver o material, ler isso. Então, é trabalhoso, né? Eu converso com amigos meus que trabalham na área de SST, ele falou, eu não gosto muito da ergonomia, não dá muito trabalho. Porque você precisa olhar 360, não adianta olhar só o físico, o rodízio, né? A carga, você tem que olhar o restante, né? Ela é muito sistêmica, holística. Percepção de risco do colaborador, né? Às vezes ele tem uma ideia que nem você falou, ele tá fazendo atividade, ele tem uma ideia tão boa quanto aquela que ele aprendeu. Então, aquilo pode ser usado a nosso favor, por exemplo, como prevencionista, para propor algo que seja melhor como um todo ali, né? Podemos pegar tudo e substituir não só o ergonomista por essas plataformas, como os trabalhadores. Porque tem empresa que fala assim, se eu automatizar tudo, vou dar um exemplo para vocês. Em 2000, eu fiz um trabalho para a Renault aqui, ela estava entrando no Brasil, então eu fiz um trabalho pontual para ele durante alguns meses aqui, não vou entrar no assunto porque é muito longo. Mas resumindo, em algumas, eu fui olhar a parte de montagem, pintura e solda. Então eu fiz várias sugestões para eles acataram 100% das minhas sugestões, tá? Ele até veio o ergonomista da França para a gente discutir ali a
aquelas orientações nesse período. E uma das coisas, por exemplo, que era bastante penoso, no modo operatório, eu falei, tem que automatizar, porque não dá para o trabalhador fazer aquele modo operatório. Só que daí você vai dispensar X trabalhadores para fazer isso. Você tem que mandar ele embora, porque o trabalhador do trabalho vai deixar de existir. Então, quando a gente vai colocar, eu já tinha analisado setores que ia necessitar de outros trabalhadores e aquele já tinha competência, capacidade, função. Então, nós realocamos esse trabalhador para uma outra atividade. Então, ou nós semi-automatizamos, o trabalhador fica conduzindo o processo, ao invés dele pegar uma carga, por exemplo. Então, me lembro bem desse processo, que foi bacana que nós fizemos, né? E naquela época lá, a Renault tem desenvolvido um trabalho grande, bem bacana aí de ergonomia. E assim vai, né? Então, eu acho que vai melhorar muito, mas o ser humano não vai ser dispensado, pelo menos nos próximos 100 anos, eu acho. Eu espero, né? Eu não vou estar aqui para ver, mas precisa controlar. E isso são as regulações, por isso que nós, a Bergo, né, fazemos acordos de cooperação com entidades de governo, entidades com irmãs parceiras, né? Sempre estamos juntos tomando decisões coletivas para que a empresa continue produzindo, mas também mantendo a saúde e segurança dos trabalhadores. É o ganha-ganha, né? Sim. Então, Eu considero bem importante a sua colocação aí, concordo com ela, né? É nítido nós observarmos e enxergar que a ergonomia ela evoluiu muito nos últimos anos, inclusive com a profissão de ergonomista agora, né? A publicação no Código Brasileiro de Ocupações, lá no CBO, e é inevitável que isso evolua também e incorpore a inteligência artificial dentro da ergonomia. Tanto que é o tema principal do Congresso Brasileiro desse ano, da Bergo, não é isso? exatamente, Né? exatamente. E aí, só antes da gente falar do Congresso, eu queria só complementar, Lucimar, o seguinte, né? Eu assisti um podcast, inclusive da Bergo, com o Cláudio Noronha, que é no, do, foi no final de dezembro, se eu não estiver equivocado, o episódio lá, junto com a professora Fabiana Raulino, Paulino, Raulino, aham, né? E ela sim, comenta uma coisa bastante interessante. Ela fala assim, ó, o ergonomista é como se fosse um investigador, que ele não está olhando só a superfície, só a ponta do iceberg, ele vai mergulhar mais profundo para enxergar todo aquele iceberg que tem, né? Toda a parte mais profunda. E quando nós vamos para a prática da ergonomia, é bem isso mesmo. Achei a analogia dela bastante positiva, né? E, quando você comenta, né, tomar cuidado com as inteligências artificiais que muitas vezes são, né, que perdoe a expressão da palavra, mas porcamente usadas, é bem por aí, porque infelizmente às vezes o uso da tecnologia que nem se deu o exemplo aí enquanto faz uma análise enquanto toma uma Coca-Cola. Infelizmente, muitos profissionais, né, que não têm esse comprometimento vão pensar justamente dessa forma, de usar a tecnologia, para enquanto eu tomo meu café, deixa ali, ela faz sozinha a análise ergonômica. E isso não vai acontecer, né? Não. Eu acho que é importante o que você está ressaltando mesmo, ter essa responsabilidade, nós enquanto ergonomistas, e aí levar esse tipo de informação para outros profissionais que não são da ergonomia ou que não conhecem, né, essa profundidade da ergonomia, que é necessário esse aprofundamento e usar a inteligência artificial de forma, obviamente, que ajude na elucidar determinadas questões, mas a partir daquilo que nós já encontramos numa análise profunda e chegamos num diagnóstico. Eu acho que o caminho é por aí. isso mesmo. E outra coisa, desde 90, quando entrou em vigor a NR17,
qual é o primeiro objetivo dela? Número 1, atender as questões psicofisiológicas dos trabalhadores, mente e corpo. Aí a gente sempre avaliou a organização, a parte psicossocial, que são as relações interpessoais de trabalho, e daí por diante. Só que agora que está sendo cobrado aí nessa alteração na NR 1, né, ponto 5, que está programado para entrar em vigor em maio do ano que vem. E o pessoal fica, nossa, mais uma coisa nova. Sempre foi feito isso. Só que não era cobrado. Não era cobrado, né? Como é que você vai fazer risco psicossocial? Você vai pegar uma plataforma e fazer entrevista, teste psicológico, psiquiátrico? Isso daí é saúde, é programa de saúde mental. Isso é uma coisa. Fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho está dentro da organização do trabalho. E dentro dessas investigações, ouvindo o trabalhador, usando ferramentas validadas, enfim, vários sistemas resolutivos para você concluir, havendo a necessidade, você faz os encaminhamentos. Aí, né, você tem que demandar aí, ter soluções. Como é que você vai fazer isso com inteligência artificial? Né? Você vai deixar as pessoas trancadas. Me lembro uma vez, não dá para comentar aqui a empresa, mas uma empresa grande, multinacional, uma consultoria, ela perguntou para mim, olha, tem que atender as questões de lei de cotas, né? A ergonomia da adequação, acompanhamento, fazer integração das equipes para relacionar para que tem uma adequação para a função dela, não tem nenhuma. Ela foi contratada por uma competência, né? Ela tem uma necessidade especial só, né? E que daí... E a empresa veio e falou para mim assim, Lucimara, nós precisamos contratar mais de 100 pessoas PCD. Dá para contratar e deixar essas pessoas em casa? E pagar para elas não precisam trabalhar? Então, assim, não é maldade, é falta de informação, de conhecimento, de orientação. Então, às vezes, parece uma coisa monstruosa, né? Isso, falei para ele, olha, esse profissional falou num evento, pergunta para mim, onde estava o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, inclusive o superintendente do Ministério do Trabalho na época, perito do INSS e eu como ergonomista. Então você veja, olha a ingenuidade da pessoa. Eu falei, isso é crime. Então tem coisas, como vocês estão fazendo aqui no chat, trazendo informação para as pessoas. A gente precisa educar. Eu acho que essa palavra, a educação, não é educação só de formação de universidade, profissão em si, mas o conhecimento. E a ergonomia traz muito isso para o trabalhador. E quando eu falo trabalhador, eu estou falando desde o presidente, diretores, supervisores, todo mundo tem que conhecer, porque todo mundo é trabalhador. Exato. Verdade. Maravilha. Às vezes nessa análise de psicossocial, muitas vezes a pessoa está sofrendo já de algum distúrbio relacionado a esse desajuste do psicossocial e ele não, até então não entende, né? A partir do momento que o ergonomista ele entra no detalhe ali, ele vai ter que explicar para esse trabalhador o que preocupa ele, primeiro. E isso às vezes se descobre uma coisa que ele não sabia, né? E acaba desenvolvendo, vamos dizer assim, até o intelectual desse trabalhador. Nos próximos episódios que tiver parecido, ele vai falar, bom, eu sei o que tá me atrapalhando aqui, é porque eu tô sobrecarregado com isso e aquilo, preciso mudar isso aí. É isso aí. E aí, falando então do Congresso, esse ano o Congresso Brasileiro de Ergonomia vai ter como pano de fundo principal aí a inteligência artificial. Conta um pouquinho a respeito, como que tá a expectativa aí pro Congresso de Ergonomia, como que vai funcionar, como que tá o andamento do trabalho, Lucimar? Olha, nós teremos um gigante evento, não é um grande evento, porque vai ser o 25º Congresso Brasileiro de Ergonomia, né, da ABERGO, e também nós vamos ter o Congresso Internacional de Ergonomia e Fatores Humanos da ULAERGO, da União Latino-Americana, que nós temos 17 países, do qual eu faço parte da atual gestão da diretoria. E também vamos ter
o encontro da rede BRICS Plus de ergonomia. Então aí nós temos convidados, o tema central nosso, que o mundo está falando, Brasil, a gente está falando muito de psicossocial, nós vamos discutir, vamos ter mesa redonda, vamos ter debates, nós estamos com centenas de trabalhos já inscritos no Congresso, vai estar bastante robusto cientificamente também, não só na prática, mas nós temos convidados confirmados do Canadá, dos Estados Unidos, da França, temos convidados que vêm da China para o BRICS, temos da África do Sul confirmado, estamos para confirmar agora da Índia, da Rússia. Nós temos aqui da América Latina, da Guatemala, Panamá, Costa Rica, Colômbia, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Enfim, são os países todos vão estar se reunindo no nosso Congresso Brasileiro. E a gente decidiu esse tema central da inteligência artificial e as inovações. Tem muitas inovações, né? Dentro do uso da inteligência artificial e dentro da automatização, dentro da robótica. Então, aí nós colocamos desafios para a ergonomia e os fatores humanos. Esse é o grande tema. Então, nós temos aqui o presidente da IEA, o Andrew Thatcher, que é um inglês, mas que vive na África do Sul, é o atual presidente da IEA, lá presente, falando sobre inteligência artificial. Nós teremos a China também, inclusive agora em outubro nós temos um grande evento em Pequim, na Universidade de Tsinghua, que é uma conferência sobre inteligência artificial e ergonomia, né, do qual a Bergo vai participar. E vem o Wei Zhang, que é um grande pesquisador dentro dessa área da universidade, para falar desse tema. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, numa mesa redonda, apresentando um manual que nós construímos a Bergo do Ministério do Trabalho juntos, né, cada um com a sua ênfase, o manual de orientação para as empresas criarem os seus comitês de ética no uso da inteligência artificial para micro, pequena, média e grande empresas separadamente, porque são demandas distintas. Então, é assim, uma receita de bolo para as empresas, porque muitas vezes vem uma normativa, mas não diz como eu faço. E aí cada empresa contrata um consultor, um vem com um modelo, não existe um modelo, vão criar um modelo. Então a gente fez uma receita de bolo, com normativas, com mix, com plataformas, com orientações, com especificações, procedimentos. Então a gente vai discutir isso no Congresso. Serão 4 dias, de 4 a 7 de novembro, lá na praia de Iracema, em Fortaleza, do Ceará, porque ninguém é de ferro, né? A gente tá... Nossa, vai ser ruim, hein? Meu Deus. E essa vez ele é só. E essa vez o Congresso ele é presencial, ele não vai Não, ter ele é híbrido. Ele é híbrido. Desde a pandemia, que a gente fez o Congresso online, ele vai ser híbrido e também com tradução para inglês e para espanhol, né? Perfeito. A gente está com essas traduções simultâneas e ele vai ser transmitido. Quem não puder ir, pode fazer a sua inscrição, né? Online. E a gente está aí com um evento bastante robusto, viu? Bastante robusto. Teremos a eleição da UlaErgo também, teremos reunião fechada do BRICS, separado, e teremos aí a mesa redonda para falar a ergonomia nos países do BRICS, a ergonomia na América Latina, mas também temos a participação de outros países aí que já estão confirmadas para trazer o mundo falar de inteligência artificial, falar de comportamento humano, né? De como é que é a legislação e como são as práticas aí da ergonomia. Então é um grande evento de confraternização. É interessante, uma coisa que você comentou comigo antes, se a gente puder dizer assim, o que a ergonomia traz de bom para a gente, para quem pratica ergonomia, quando a gente começa a ajudar o trabalhador, ajudar o empresário a ter produtividade, mantendo saúde e segurança dessa relação, porque a ergonomia não está só em SST, ela está muito em processo produtivo, em projeto, em processo, né? Então aí
a gente começa a ver que nós temos que nos olhar diferente. Então, como a gente começa a olhar 360, a gente se torna uma pessoa mais observadora, inclusive para nós mesmos, olhar para dentro de nós. Então, eu digo que sim, os associados ergonomistas, eu estou aí eu já participei de outras gestões anteriormente, mas já estou aí na segunda gestão. Eu digo que os ergonomistas é uma grande família. É tão interessante, quando a gente se encontra no congresso, a gente vê que tá todo mundo ávido para ver novidades, para tocar novidades, mas na hora da integração, assim como você se abraça. Isso é, né, relações humanas, né? Você se encontra, é como se tivesse uma grande festa em família. E isso faz falta do presencial, né? De estar junto com os trabalhadores, todos nós somos trabalhadores ali, né? Então é bem Exatamente. isso, e isso faz com que a gente cada vez mais fique fã da Aberro, né, dos Verdade. economistas e de quem compra e vende ergonomia, entendeu? No sentido de que a gente tem como grande missão tornar todo trabalhador ergonomista do que faz dentro e fora do trabalho. Perfeito. Para quem quiser saber um pouquinho mais do congresso, qual que é o site da Bergo? .br, aí entra ali que tem toda a programação para vocês verem lá em Fortaleza em novembro, primeira semana de novembro. Perfeito. E não é Show. aberto só para ergonomista, para todo o pessoal interessado. Não, para todo interessado. Inclusive, nós temos os graduandos, né, que a gente tem aí as universidades, a gente colocou um preço super baixo para trazer o graduando, né, que a gente está pagando a universidade, e também para empresários. Nós recebemos muitos empresários, né? E a gente tem também uma exposição de expositores, não só de produtos, né, de serviços, mas também de ergonomia, de, meu Deus, de trabalhos, né? Quando eu falei para vocês os países todos, nós estamos com a Daniela Colombini lá dando curso da Itália também, né? Vai Sim. estar lá fazendo uma conferência e fazendo um mini curso também, participando de lá, que é uma pessoa bastante conhecida aí do Brasil, né? Eu ia te pedir uma dica de ouro, mas eu acho que a dica de ouro é entrar no site da Bergo, é conhecer um pouquinho mais da Bergo, conhecer um pouquinho mais do congresso, se inscrever no congresso, acho que é a grande dica de ouro, né? Não, E mas tem uma coisa, é uma dica de ouro. Nós temos um Opa, fórum dos comitês técnicos, né? Dentro da Aberco. Então, nós teremos, nos 2 primeiros dias, esses fóruns de gestão de ergonomia de ambiente construído e acessibilidade, de práticas de ergonomia, ergonomia forense. Então, assim, esses encontros todos são muito ricos, trazendo profissionais altissimamente capacitados, competentes, e participando desses grupos, você também pode participar não só do congresso, mas desses grupos que acabam se tornando órgãos consultivos, que não só da Abergo, do próprio associado. Então, tem sido bastante rico. Nós temos, participando desses 10 comitês técnicos, nós temos mais de 400 profissionais. E, maravilha. olha que legal. especificamente, para participar do comitê, desses comitês, você tem que ser associado da Abergo, porque você, às vezes, participa de comissão de responsabilidade da Abergo, né? Que é responsável por alguma pesquisa da Abergo, alguma ação da Abergo. Mas o É uma boa congresso relação do traz... profissional de trabalho. Oi? É uma excelente recomendação de estudo e associação, até para melhorar o network para o profissional da área de segurança do trabalho, né? O engenheiro técnico, Nós temos aí um benefício, acima de 60 anos você paga 50%, né, dos associados. opa, Acima então de eu tô bem. 70, acredite se quiser, nós temos vários profissionais acima de 70 gratuito, né? Porque tem que ter um privilégio, né? Envelhecer não é só avançar na idade, mas é colher alguns benefícios, e esses nós Com temos. certeza. E tem enfim, muitos, mas o congresso em si promete como ser igual ou melhor que os outros, porque sempre tem sido muito bons os congressos nossos. Desde já, parabéns pela organização aí, pela condução da Bergo, né? Como que a gente está de associados na Bergo hoje, ô Lucimara? Tem Olha, bastante associados.
Não tanto quanto gostaríamos. Nós estamos, eu não vou te dizer exato, mas 2.168 foi a última vez que eu vi dos associados, né, Tá. da Abergo. E o que nós temos? Como nós criamos a certificação de empresas, nós temos empresas associadas e agora começamos o final do ano passado com a certificação, com o selo Abergo, a BNT. Criamos uma parceria. A primeira empresa a ter o selo no Brasil, a Abergo BNT, foi a Dell. Ó, olha o tamanho da empresa, né? Então a Dell é a primeira. A segunda foi a Hyundai, né? Então elas criam um procedimento na empresa que desde o presidente até a parte operacional das operações dos serviços ou da indústria, todo mundo tem que saber o que é ergonomia, os procedimentos de ergonomia e como aplicar ergonomia. Então, quando você traz a certificação, né, você cria a educação da cultura, né? Fica dentro da cultura da empresa a ergonomia. Então, é bem importante isso. E nós estamos agora, nesse congresso, discutindo, né, e assinando um termo de acordo de nós recebermos para certificação no Brasil os países, os profissionais da América Central e do Caribe, né? Então, nós estamos abrindo para fazer certificação. É muito exigente nosso sistema de certificação, mas bastante qualitativo, né, com qualidade. E a Associação Internacional de Ergonomia endossa nossa certificação. O que significa isso? Ser certificado pela Abergo, pelo sistema de certificação que é o CICEB, é ser reconhecido em 56 países. Nós temos vários profissionais que saíram do Brasil para oportunidades profissionais em outros países e já entraram como especialista. Por quê? Tem uma questão aí que é bastante interessante, né? Primeiro que eu gostaria de comentar que assim, ser associado da Abergo é importante tanto para o fortalecimento da Associação Brasileira de Ergonomia quanto do próprio ergonomista, que ele está se fortalecendo quando ele tem uma associação forte. É importante quanto você que está acompanhando o nosso podcast se inscrever, deixar seu like, compartilhar, né, Leandro? Tão importante quanto. E outra coisa que é importante é não apenas ser associado da Abergo, mas realizar realmente o processo de certificação, porque eu vejo de uma forma cada vez mais crescente, né? Eu, enquanto ergonomista aí certificado pela Abergo, que as empresas, uma das coisas que questionam é certificado, tem certificação pela Abergo, né? Então, eu penso que isso é um aumento da consciência das empresas, né? E é uma oportunidade a mais para quem é certificado pela Abergo. Só está acontecendo isso porque a associação cada vez tem se tornado mais forte. Verdade. Isso mesmo. E nós temos, além das certificações, se vocês entrarem no nosso site, é bastante interativo. Nós temos uma biblioteca e uma editora Nós temos uma revista, uma publicação que é gratuita para você publicar os seus artigos, os seus estudos, mas nós temos uma editora e uma biblioteca com muitos livros super importantes, gratuitos para serem baixados. Então, a gente sempre trabalha com um processo de acesso à informação, né? Nós temos um chat, né, interativo, e os nossos grupos de debates aí são bastante ricos e intensos, né? Maravilha. Ser ergonomista é proativa, né? Você tem que ser visionário, né? Exatamente. Então, olhar 360 graus o tempo todo. Como você falou, um grande investigador, mas um investigador humanitário, né? Que gosta de conversar com as pessoas, não só de querer fazer as perguntas, mas a gente gosta de interagir para ver como ela trabalha, né? Como ela se sente bem, o que ela sugere para melhorar. Muito bacana ouvir o trabalhador. Isso é muito E eu gostei da sua colocação. Você falou da ergonomia, tem que ser 360. Não é à toa que nosso ErgoCast é ErgoCast 360, né, Leandro? É isso aí. Então, maravilha. Estratégia. Visionários.
A gente está chegando no final, né, do nosso tempo, né? Ó, o assunto é sem dúvida assim muito prazeroso, a conversa tá ótima. Ficaríamos aqui mais um tempão, mas estamos chegando no limite do tempo aqui. Leandro, tem mais alguma pergunta aí para a nossa mestre aí, Lucimara? Não, ficou tudo bem claro o que a gente perguntou, as respostas aí. E eu gostei bastante dos insights que ela deu, falando das certificações, né, da associação Abergo aí. Eu acho que vale muito a pena. Foi bem enriquecedor o papo. A gente vê que não é à toa, é um trabalho de tantos anos e ele tem uma bagagem enorme aí que pode ser compartilhado com muita gente. Aquele que tiver interesse vai ter bons benefícios disso. Tá ótimo, então. Obrigado. Antes das suas considerações finais, Lucimara, quero de coração te agradecer muito mesmo. Deus abençoe por ter participado conosco do ErgoCast 360. Sem dúvida, é um momento de nós refletirmos, né, a ergonomia, o papel do ergonomista e mais ainda, eu falo sempre de manter essa interação, essa relação com os trabalhadores e eu acredito, né, que você comunga dessa mesma ideia. A Abergo, te parabenizar pela condução da Abergo aí, de todo o time, dos comitês, né, a gente teve o prazer de estar conversando aqui também com o professor Ronildo Pavani, né, que é do comitê um dos coordenadores de comitê da Abergo, né? Isso. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite de primeira, ter participado conosco aqui. Deixo aí aberto para suas considerações. Bom, só tenho a agradecer o espaço, né? Porque eu acho que é importante nós divulgarmos e saber que a Abergo está à disposição de vocês, né? Como uma entidade sem fins lucrativos, a nossa grande missão, né? Eu sempre falo, é ter trabalhadores e trabalhadoras saudáveis, seguros e empresas produtivas. Então, uma questão importante, a ergonomia, ela é um investimento, ela não é um custo. Então, eu gosto de parafrasear o Hal Hendrick, que foi um grande presidente patrono da Associação Internacional de Ergonomia, que fala, um slogan que ele usou muitos anos na pesquisa: a boa ergonomia traz boa economia, né? Então, essa é a nossa relação do ganha-ganha. E a gente está aí crescendo com as parcerias com as entidades, com o governo, com a sociedade, né? Com os sindicatos. E juntos a gente é mais forte. A gente tem muitas lutas aí, né? Mas eu posso dizer para você que tem sido gratificante, né? Estar a presidente da Abergo, mas a gente tem muita gente boa ajudando. A nossa diretoria tem sido super parceira, sabe? É um colegiado assim bacana, né? Sempre disponível. Então, isso é o coletivo, né? Então eu Verdade. reforço que a gente tem que estar junto sempre para poder fazer coisas melhores para a sociedade e para o nosso país, né? E consequentemente para o nosso planeta. A gente quer deixar muita coisa boa aí para os nossos filhos, netos, né? E para os trabalhadores e trabalhadoras, que é a base da nossa atividade. Muito, Verdade. muito bom. Leandro? Lucimara, se você puder e quiser também, passa suas redes sociais, por onde você fala aí, se você usa Instagram, Legal. Olha, LinkedIn. eu tô no LinkedIn, que é Lucimara Baú, como se fala, né? Então, se vocês quiserem me seguir lá, a gente sempre está participando. Eu acho que lá é uma grande rede de relacionamento profissional, bacana. Eu tenho o meu @lucimara.baú no Instagram, né? E também eu queria divulgar aqui da Abergo. A Abergo tem um canal do YouTube, né, da Olha que Abergo. legal. Você entra lá no nosso site e se inscrevam lá. Se inscrevam no Ergo 360 e se inscrevam no canal da Abergo. Nós temos centenas de vídeos de todos os trabalhos de pesquisas, de apresentações, de webinar, de debate, de conferências, coisas muito interessantes, muito produtivas.
Eu acho que, se não me engano, está chegando perto de 500 vídeos que nós temos, todos práticos, todos técnicos, né? Então, eu acho que é importante. E seguir a rede da Bergo Underline Oficial, né? Que está no Instagram e também no LinkedIn. Então, é isso. Nos acompanhem, tragam sugestões também, sempre são bem-vindas. Perfeito. Leandro, muito obrigado também aí, mais Obrigado, uma vez Renan. juntos. Simara, Eu que agradeço. obrigado mais uma vez. Pessoal, você que Obrigado, acompanhou Simara. conosco, muito obrigado, nós agradecemos, agradecer ao Norbert aí pela retaguarda aqui, né, pela produção do ArgoCast 360. Acompanhe, compartilhe, deixe sua sugestão. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.